O programa de hoje vai discutir os efeitos da pandemia sobre a educação e os desafios do estudo à distância. Também vamos tratar sobre a aprendizagem de quem tem deficiência intelectual e as possíveis soluções para melhorar o desempenho desses alunos. A reportagem de hoje é com a jornalista amiga Carla Lopes. Gratidão. Foi uma profunda transformação em todo o planeta. A descoberta de um novo vírus impôs mudanças imediatas para conter a transmissão da Covid-19. No mundo inteiro, as escolas ficaram vazias. Assistir aula virou um risco à saúde. 1,5 bilhão de crianças e adolescentes estão fora das salas de aula em 188 países, incluindo o Brasil. Instituições de ensino, profissionais da educação e famílias passaram a vivenciar os desafios do estudo à distância. No Brasil, há realidades muito distintas, lembra Cláudia Costin, especialista na área da educação. Ex-ministra do governo Fernando Henrique e atualmente professora universitária na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, ela chama atenção para as dificuldades enfrentadas pelas famílias mais pobres com filhos em escolas públicas, nesses tempos de estudo pela internet. Pais saem porque tem que buscar algo de comer para os filhos e, portanto, não há ninguém supervisionando crianças que ainda não têm independência para aprender, autonomia para aprender, e sem equipamentos, muitas vezes só um celular da família para diversos filhos, ou às vezes nem isso. Se falta dinheiro, sobra criatividade. Cláudia se diz satisfeita em ver que essas mesmas famílias que não têm computador nem sinal de internet em casa conseguiram achar outras formas de garantir o aprendizado dos filhos. Foi impressionante como se usou televisão, porque televisão no Brasil chega em quase todos os lares, como se utilizaram coisas simples como cadernos pedagógicos com atividades que as crianças liam, resolviam, mandavam, os professores corrigiam e devolviam. Que parece o óbvio, é século XIX, mas funcionou muito bem num número grande de municípios que não tinham estrutura para ter plataformas digitais ou outras coisas assim. Entre as famílias de classe média com filhos em escolas particulares, as plataformas digitais, claro, não são um problema. A dificuldade aqui é manter a atenção dos filhos durante todo o tempo das aulas virtuais. Olha o que diz a Ana Carolina, aluna do 6º ano do ensino fundamental. Eu estudo 7 horas e 10 minutos por dia. Os professores mandam um vídeo e às vezes a gente não consegue assistir o vídeo. E os professores estão, eles estão mandando trabalho, mais prova, a gente também vai fazer a lição. E daí eu estava assistindo o vídeo, mais uma live de ciências que estava acontecendo. Ou prestava atenção no vídeo, ou na live. Não bastasse o pouco interesse da Ana Carolina pelas aulas, Miriam também tem outra preocupação. É muito difícil conseguir manter o interesse do aluno no online. Então, quando a gente quer ver, essa criança está passeando pela internet em outros conteúdos que não tem nada a ver com a escola. Então, eu já peguei diversas vezes que eu sento, quando eu consigo, sento ali do lado e vou olhar o que ela está vendo e não tem nada a ver com o conteúdo da aula, até jogos, enfim. Eu não tenho mais controle nenhum, a verdade é essa. Se eu pego a aula presencial e simplesmente transfiro para o online, e uma aula focada exageradamente no expositivo, como se o professor fosse, sobretudo, um fornecedor de aulas e não um assegurador de aprendizagens, as chances dessa criança se entediar são grandes. Parte do estímulo tem que vir da qualidade do online e do tempo do online. Quanto menor a criança, menos tempo de tela. Você tem que evitar colocar crianças muito pequenas expostas exageradamente a telas. Então, tem que haver atividades outras no processo de ensino que não sejam só em tela. Se para a criançada, de um modo geral, já é difícil aprender em frente à tela do computador, imagina você para aquelas pessoas que têm algum déficit cognitivo.
No Brasil, cerca de 6% da população, ou seja, 12 milhões de pessoas, tem alguma deficiência intelectual. É o caso do Benício, de 6 anos, que está em fase de alfabetização. Ele tem síndrome de Down. Antes da pandemia, já tinha dificuldade de prestar atenção em sala de aula. Nos primeiros meses de isolamento, o garoto não conseguia parar diante do computador em casa, para o desespero da mãe. Ficava muito ocioso, então ele fugia, eu tinha que sair correndo de dentro de casa para poder voltar com ele, né, para a mesa de estudo. Então ficou uma coisa assim muito difícil essa concentração dele. O desempenho dele nas aulas online? Foi uma regressão. O que a gente viu foi uma regressão. A psicopedagoga Liege Madureira, que estuda o processo de aprendizagem de crianças com deficiência intelectual, explica o comportamento de crianças como o Benício. Quando ela estava na escola, frente a frente com o professor tem a oportunidade de chegar lá, perceber que a criança, que aquilo dali não está funcionando e ela mudar alguma coisa. Né? Não, aqui você usa o livro mesmo, então escreva aqui nesse papel. Ela pode fazer com mais facilidade. No online é mais difícil. Liege também defende um trabalho personalizado no ensino de crianças que têm déficit cognitivo, como nos casos de síndrome de Down e autismo. Cada criança tem uma habilidade específica para aprender. Então o professor precisa conhecer essas habilidades da criança para usar a ferramenta adequada. Tem crianças que aprendem muito fácil com imagens. Então você usa as imagens e ela rapidamente responde e ela consegue aprender e fixar a aprendizagem com imagens. Tem outras que conseguem aprender facilmente com números. Tem crianças que precisam de uma letra maior na escrita. Em toda parte escrita, ela precisa de uma letra maior. Se a letra está muito pequena, ela demora tanto para conseguir entender ali que ela se perde no meio do caminho. E se a letra está grande, ela rapidamente bate o olho e consegue entender o que está ali e ela vai embora. Ou seja, para cada criança tem que haver um modelo personalizado. Então, tem que ter um trabalho personalizado. O trabalho precisa ser específico para cada criança. Foi com base neste conhecimento acumulado durante 20 anos no magistério que a Patrícia decidiu desenvolver um trabalho personalizado para o Benício. A minha percepção como professora é que o aluno longe de casa, longe dos pais, ele é completamente diferente. Então, em sala de aula, ele é uma pessoa, longe dali, ele é outra. Então, eu vi que uma solução seria contratar uma pessoa que fosse diferente de mim, que não seria a mãe dele que estivesse do lado dele, para ele poder fazer essas aulas online, para ver se ele conseguia ter mais desempenho. A mãe do Benício contratou uma estagiária. A moça recebe o garoto na casa dela, com todo carinho. Patrícia não fica junto. A ideia é deixar Benício à vontade para estudar com uma outra pessoa com formação pedagógica e bem longe de casa. B, qual desses daqui, ó? Qual desses daqui tem muito espinho? Olha o desenho. Muito bem, B. Ela acompanha ele durante as aulas, né? Informei a escola que a partir daquele momento ela estaria com ele. Então, a professora sempre se direciona ao Benício e a ela, né, no grupo durante a aula. E após a aula, que tem online, ela reforça com essas atividades, né? Então, ela vai acompanhando ele, ela vai ajudando nesse processo da alfabetização. Na verdade, é o processo de letramento que ele está, né? Ele está no Jardim 2. E ele melhorou o desempenho? Melhorou diante das aulas online? Muito, muito, muito. O professor precisa conhecer aquela pessoa, como ela funciona, quais são suas melhores habilidades, suas maiores habilidades, qual é a sua forma de aprender, seu canal de desenvolvimento e andar por ali. Se você coloca uma coisa só generalizada para todas as pessoas com deficiência, não vai funcionar. E é o que está acontecendo hoje. A gente precisa desse trabalho personalizado. 7, 8, 9. Olha o 9. Então vamos fazer
Vamos levar o passarinho até o 9? Vai lá. Muito bem, Bê, muito bem. Cada pequena vitória tem um sabor especial para uma mãe? Tem porque, para mim, a relação de escola é muito difícil. Porque eu convivi durante 20 anos. E eu via a dificuldade que era quando chegava alguma criança que necessitava desse atendimento personalizado. Quando eu tive o Benício, o primeiro grande medo meu foi a escola. Eu fiquei desesperada, eu falei, como é que vai ser a escola? Porque era o mundo que eu vivia. E hoje eu vejo ele conseguindo, né? Benício, ele já reconhece o nome dele. Então, ele já leu o nome dele. Ele conta de 1 até 10. Então, praticamente levou 2 anos, né? Para ele conseguir fazer isso. Então, isso para mim, eu tenho uma sensação de uma vitória muito grande. É uma grande alegria para uma mãe. É uma grande. Uma criança, quando é bem trabalhada e bem desenvolvida na escola, isso vem para um desenvolvimento, né, emocional e desenvolve, cresce, estimula a autoestima dela e ela fica super bem, não só na escola, mas em todo o meio social dela. Isso traz resultados para toda a vida dela e ela vive super bem, vai tranquila, sem nenhum problema. E toda a família, né, como resultado, também fica bem quando seus filhos estão bem. Crianças com ou sem deficiência intelectual, se preparem. As ferramentas digitais vieram para ficar, mas a presença do professor está garantida. Uma fórmula que pode resolver velhos problemas e criar novos horizontes para o Brasil. Na mão de um bom professor, plataformas adaptativas, inteligência artificial e um processo de ensino que incorpore o digital pode ser fantástico e nos permitirá pular etapas enfrentando os nossos maiores problemas educacionais, a crise de aprendizagem e a desigualdade educacional. Tem que ser educação de qualidade para todos e para cada um.